Boa noite a todos. Boa noite. Então, a gente tem o prazer de receber o nosso querido amigo Maurício Damiani. Ele é colaborador do Centro Espírita Consciência 20 de Luz em São Vicente, assistente social, escritor. Os livros que ele escreve, toda a renda líquida, toda a renda líquida é destinada ao projeto. Nesse momento, a renda bruta está indo para o Rio Grande do Sul, toda. Então, nesse momento, é melhor ainda que toda a renda bruta está indo para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Tá bom? O tema de hoje, a religião de Deus. Que a gente possa envolvê-lo com os nossos melhores sentimentos. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Um prazer estarmos aqui. Quero felicitar a todos nós pela boa decisão. Se a gente tem uma viagem longa a fazer e não sabe se tem posto de gasolina no meio da estrada, a gente está se arriscando muito. Nesses nossos tempos, a gente frequentemente as pessoas se veem esgotadas, sem energia, sem esperança, porque parece que o carro está parando no meio do caminho sem gasolina. E isso se deve a um fator. A gente não entra no posto. Aonde é o posto de gasolina do Espírito? Aonde a gente se reabastece? O Antigo Testamento é muito claro ao dizer que todo bem vem de Deus. A prática disso encerra alguns desafios. E é sobre esses desafios que a gente veio falar hoje. Os desafios da nossa cultura religiosa. Porque, afinal de contas, de uma forma ou de outra, nós escolhemos um caminho semelhante a uma religião. E é preciso que a gente levante a cabeça e olhe para frente para ver a que lugar as religiões têm levado a humanidade. A que lugar, que veículo, que forma nós temos nos conduzido na nossa relação com Deus. Às vezes, nas relações conjugais, a gente precisa fazer uma DR, né? Discutir a relação. Hoje é dia de fazer uma DR com Deus. Vamos lá? Como é que está a nossa relação com Deus? Como é que tem estado? Por exemplo, olhando a história, as religiões têm levado a humanidade sempre a bons caminhos? O que vocês acham? Infelizmente, não. Em nome de Jesus já se fez talvez a mais longa guerra da história humana, as cruzadas. Mas não apenas isso, se você for na Europa, você pode ver nos museus da Inquisição algumas das piores máquinas de tortura já engendradas pela mente humana. Tortura feita em nome de Deus. Aliás, uma das cruzadas, eles já não tinham mais homens para mandar, eles reuniram crianças. É por isso que a primeira linha dos exércitos chama-se infantaria. Infantaria vem de infante. Olha que coisa tenebrosa. Que coisa tenebrosa se fez. E não foi só isso, né? Os médiuns, os sensitivos, os paranormais eram queimados em fogueira. Também em nome de Deus. Nas nossas vidas pessoais, como tem sido essa busca? Nos tempos de hoje, será que as religiões todas e sempre encerram bons caminhos? Tanto não é assim que o próprio Jesus, ao falar desses nossos tempos, falou que nesses nossos tempos haveria falsos cristos e falsos profetas. Vocês conhecem histórias de pessoas, líderes, palestrantes, diretores de instituições religiosas que usam o espaço do sagrado para encher o próprio bolso?
Vocês conhecem histórias de líderes religiosos que usam o território do sagrado para direcionar votos nas eleições? Vocês conhecem, pior de tudo talvez, histórias de líderes religiosos que usam o território do sagrado para satisfazer taras sexuais? E isso acontece em que religião? Eu acho que o João de Deus veio para a gente baixar um pouco a crista dentro do Espiritismo. Talvez o mais trágico entre os modernos abusadores sexuais, econômicos e políticos do sagrado. Então, é urgente para todos nós levantarmos a cabeça e perguntarmos a nós mesmos: como tem sido essa cultura? Quais as bases da cultura religiosa? Para eu, na fé raciocinada, raciocinar e reformular o caminho, porque tem uma frase atribuída a Albert Einstein que eu acho fantástica: loucura é esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Loucura. Então, se nós não revisitarmos, estudarmos a nossa cultura religiosa, a tendência da gente é fazer as mesmas coisas. Olha só que ameaça terrível. Então vamos pensar. Eu vou propor para vocês 3 perguntas. Já que a religião é a religação da criatura com o Criador, a primeira: aonde está Deus? A segunda: quando nós encontramos com Deus? E a terceira: como nós encontramos com Deus? Na primeira pergunta, a cultura religiosa tradicional é clara. Deus está, aonde está Deus? Deus está nos templos. As religiões chamam os templos de a casa de Deus. E nós precisamos investigar, passar isso na nossa razão e perguntar para nós mesmos: será que Deus está confinado, está recluso nos templos? O que vocês acham? Mas se Deus não está e nem pode estar, porque se Deus estivesse só recluso nos templos, e os templos representassem, por exemplo, 10% da área seca do mundo, os outros 90% que não são a casa de Deus seriam casa de quem? Seriam dedicados a quem pela humanidade? Porque nós confinarmos Deus a 10% da terra é nós entregarmos 90% para quem? E no tempo? Qual é o tempo de Deus? A religião tradicional também fala que o tempo de Deus é o tempo dos cultos. Se você é católico, o tempo da missa. Se você é evangélico, o tempo do culto. Se você é espírita, o dia da reunião pública. Será que Deus está restrito a esses horários? Como se dizia no interior, o dia de ver Deus. No interior você falava dia de ver Deus, roupa de ver Deus, porque era o momento em que você ia se encontrar com Deus. Será que Deus está apenas nesse horário? Suponhamos que numa semana você tenha mais de 170 horas. Se das 170 horas você dedicar 2 por semana para Deus, as outras 168 são para quem? Então nós precisamos demais repensar esses 2 pilares. Por quê? Se Deus não está restrito nos espaços dos templos, ele está onde? Dentro de nós, mas também em todo lugar. Ele é imanente e transcendente. Ele está em todo lugar. Porque se ele está dentro de mim, ele está dentro de cada um de vocês. Então eu posso encontrar Deus amando qualquer outro ser. Amando plantas, a gente se encontra com Deus? Tem gente que gosta de planta aqui? Tem uns malucos aí? Será que gostando de animais, cuidando de animais, acarinhando animais, a gente se encontra com Deus?
Tem gente que gosta de animal aqui? Pois é. Agora a pergunta mais difícil. Será que acarinhando, cuidando, zelando de seres humanos, a gente encontra Deus? Quando a gente encontra duas pessoas com um cachorro na rua, eles fazem tanto elogio aos cachorros que fica subentendido que cachorro sim é que é carinhoso, que é bonzinho, ou seja, seres humanos, não é? Aonde está Deus? Em todo lugar. Deus está também na doença? Deus está também no desemprego? Na corrupção? Nas guerras? Nos desastres climáticos? Ou só está nas coisas boas? O que vocês acham? Ele está em todo lugar. Mas será que nós temos tido abertura de espírito para esse Deus que está em todas as coisas? Analisa, o ato religioso mais básico é a oração. Acredito que todo mundo aqui em algum momento ou sistematicamente faz orações. Vocês oram para quem? Oram para quê? Pedindo o quê? Quem está doente pede a cura. Quem está desempregado pede um emprego. Quem tem um conflito familiar pede uma viagem para outra pessoa, né? A gente não pode desejar mal, então a gente deseja uma viagem para o Japão. De navio, assim, demora um bocado para ir voltar, não é? Pensemos por um momento, se os luminares estiverem certos, que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Que, como Jesus disse, todos os fios de nossas cabeças estão contados. Na minha é um pouco mais fácil, mas no de vocês pode ser mais difícil. Se tudo tem um sentido didático, ou seja, tem lições, e terapêutico, ou seja, tem curas, tem sentido a gente pedir o afastamento dos problemas? Pensem por um segundo na possibilidade de Deus estar ensinando e nos curando através dos problemas. E isso a gente aprende no Espiritismo. Eu sou assistente social, trabalho no judiciário, trabalho com adoção. Lido muito com casais que têm problemas de infertilidade e a gente aprendeu a ser solidário com essa situação. Porque é muito custoso no bolso, no tempo e na família, porque fica aquela coisa, puxa, teu irmão já tem filho, você nada. É muito constrangedor. E uma hipótese que não pode ser generalizada, absolutamente, mas uma hipótese é que existem pessoas que não valorizam a paternidade e a maternidade. O que vocês acham? Tem gente que não é responsável no cuidado com os filhos? Vocês ouvem falar disso? São poucos. Não seria lógico que essas pessoas que numa certa vida foram negligentes, foram violentos, foram abusadores com os próprios filhos, precisassem passar por um processo de revalorização da paternidade e da maternidade? Não seria lógico isso? Será que a pessoa correndo pelos consultórios médicos, gastando dinheiro, passando por uma série de dificuldades, não há um processo interior de reconstrução da maternidade e da paternidade? Seria absurdo pensar nisso? Eu acho que há uma lógica. Seria absurdo pensar que no câncer, no tumor do câncer, uma espécie de esponja. Quem já lavou louça de final de ano, sabe aquela louça aquelas formas onde se faz assados, que elas ficam difíceis de limpar? Você, depois de limpar uma louça muito gordurosa, você pode ter que trocar a esponja de tão gordurosa que fica, que já não tem mais jeito.
pois o câncer é uma espécie de esponja que vai limpando as toxinas que nós mesmos cultivamos nas nossas almas e que de vez em quando você precisa tirar e jogar fora. Ah, mas tem gente que morre. Não, não tem, ninguém morre de câncer. Só os corpos morrem. Mas não tem um ser vivo que morra de câncer, nem de nada. Porque a gente não morre. Essa é uma novidade. A primeira novidade é que todos nós vamos morrer. A segunda novidade é que ninguém morre. E a gente entendeu, não é? Claro, todos os nossos corpos vão morrer, mas nós mesmos não somos nossos corpos. E só descobrir isso já seria uma transformação para a humanidade. Quando os homens que pensam sobre reencarnação, sobre vida eterna, descobrissem que eles não são homens, simplesmente não acabaria o feminicídio pela raiz. Por que eu vou oprimir uma mulher se eu apenas estou homem? Se o homem que usar mal da sua masculinidade numa vida puder nascer mulher na outra vida, e é punição nascer mulher? Vamos lá, mulherada. Claro que não. E o rico que oprimisse pobres, que explorasse pobres, se ele soubesse que ele apenas está rico, e que se ele usasse mal a riqueza numa próxima encarnação, ele poderia nascer pobre, e assim o branco com o negro, e assim o brasileiro com o argentino. Essa parte pula, né? O santista com o corintiano, o judeu com o palestino. Se nós descobríssemos isso, seria uma transformação, seria a paz pela alma. Como um rico pode oprimir um pobre? Como nós, brancos, podemos achar o negro inferior se apenas uma roupa? Por exemplo, as pessoas que estão de preto aqui são melhores que as pessoas que estão de branco? O que vocês acham? Ah, Maurício, que absurdo. Quem tem roupa preta tem roupa branca. Quem tem roupa branca tem roupa preta. Isso é só uma roupa que hoje você usa para trocar amanhã. Pois é disso que nós estamos falando, precisamente disso. Ridículo a gente se matar aqui hoje. Os amarelos aí vão dar soco nos que vierem de vermelho. Os de azul quebrem as pessoas que vierem. Como assim? Não tem lógica, isso é apenas uma roupa que a gente usa momentaneamente. Esse é o grande ganho que uma doutrina religiosa pode dar para a gente. Pensar no permanente e não no provisório. Pensar no definitivo e não no agora. É mais ou menos como você chegar na Cracolândia. Se você tiver um parente, um irmão, e você falar para ele, mas por que você está aqui? É porque a droga me deixa legal. Certo, mas te deixa legal, mas te tira anos de vida. Cada vez que você usa uma droga, te tira anos de vida. Como assim? Você só pensar se matar pelo agora, pelo imediatismo. Não tem lógica isso. E nós? Termos como objetivo de vida tirar o máximo de prazer, alcançar o máximo de poder, o máximo de dinheiro nessa vida, fazendo perder várias vidas seguintes, isso tem lógica. Jesus pergunta assim, de que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Quando a gente coloca a nossa vida à luz da eternidade, muita coisa muda. E esse é o grande ganho que uma doutrina religiosa, espiritualista pode trazer para todos nós. Claro, pode ter um alívio dos problemas físicos, claro, pode ter um afastamento das influências espirituais, mas se você não se transforma, nem os auxílios mais básicos acontecem. Por exemplo, sobre a questão da influência espiritual, Jesus falou assim, se um espírito mau é afastado de uma casa, ele até sai, mas se a casa continua arrumada para ele, ele volta com outros 7.
Ouçam o que eu estou falando. Se você está sentindo perturbações espirituais, e nesses nossos tempos muito está sendo multiplicado das percepções espirituais, saiba, eu vou lá no GEUF e lá eles fazem um trabalho e afastam os maus espíritos. Sim, afastam sim. Mas se você não se transformar, não pensar em que sintonia, como é que eu fui atrair esse tipo de pessoas, a casa vai continuar prontinha para eles. E ele vai voltar com outros. E você ainda vai falar com a do pessoal, acho que peguei um médium fraco. Ainda bem que eles estão lá no fundo, né? Quem será que é o médium forte ali para a gente pegar e afastar? A força na tua vida não vem do médium. A força da tua vida não vem do João de Deus, não vem do pastor. A força da tua vida está dentro de você, o reino dos céus está dentro de vós. Quando você faz a tua transformação interior, a grande maneira de você ter segurança espiritual, de você ter defesa contra os assédios, que estamos todos nós sob ataque espiritual, todos os dias, ela é interior. A gente não precisa fugir do mundo. Você pode evitar, se você assiste 4 noticiários no dia, você pode passar a assistir 3, 2, não é problema. Mas fugir do mundo? Não! A maneira que existe, não vos peço que os tires do mundo, mas que eles estando no mundo não sejam do mundo. Que você assista as notícias, assista os programas, os filmes, mas pense, reflita sobre a vida. Porque se Deus está em toda parte, se Deus está em todo lugar, será que nós temos tido olhos de ver Deus? Que está em toda parte, que está em todo lugar? Será que nós temos aceito o que a vida nos traz, mesmo com uma doença, mesmo com desemprego, mesmo com uma corrupção, mesmo com notícias de pedofilia? Vocês têm se irritado com as coisas? Vamos lá. Vocês têm se queixado dos fatos da vida? Vocês têm perdido a esperança do ser humano de vez em quando? Não é? Agora você imagina, o aluno chega para a professora e fala assim, professor, eu gosto muito da senhora, acho que a senhora é uma professora ótima, só queria um favor seu, passa esse ano sem dar lição. A Kuma? Por melhor que seja a professora, ela não pode aceitar esse pedido. Então, vamos mudar para a parte hospitalar. Você vai para um hospital e fala a mesma coisa para o médico. Doutor, adoro o senhor. Acha o senhor um médico porreta. Só vou pedir uma coisa para o senhor não me dá exame, não me dá remédio, não faz cirurgia, não faz nada, tá bom? Não! Esse pedido que nós temos feito para Deus nas orações, ele é inatendível. Pedir para Deus ser indiferente com as nossas doenças e com as nossas ignorâncias é a única coisa que Ele não pode atender você. Ele precisa dar umas, como é que eu vou dizer? Umas chacoalhadas. Você já teve que acordar alguém com sono pesado na tua vida? Vamos supor que você tivesse um filho, um marido, né? Está na hora da escola, ou fosse você, porque também a gente também estava nessa situação. E aí você está com sono muito pesado, vem a mãe e fala, amor, está na hora. E você responde para ela assim, ó. Aí ela faz o quê? Desiste? Não. Deus, pelo menos, nunca desiste da gente. Aí a segunda chamada é amor. Na quinta chamada, já está batendo panela, abrindo janela, puxando coberta, fazendo qualquer coisa, porque Deus nunca desiste de nós. Se a gente não aprende pelo amor, vai aprender pela dor. Se hoje nós estamos sofrendo, nós estamos sendo chacoalhados. Outro exemplo.
Quem tem uma pessoa com deficiência auditiva em casa, de vez em quando fala assim, mãe, faz isso. Aí a mãe nem registrou. Você, mãe, faz isso. Daí ela fala o quê? Não precisava gritar. É o que nós estamos falando para Deus. Não precisava gritar, mas será que não precisava? Se nós ouvíssemos a primeira vez a lição do amor, o chamado o caminho suave, ele não estava chamando com tanta ênfase. Essas 8 bilhões de pessoas que estão encarnadas nesse momento, somos os teimosos. Somos aqueles que tendo ouvidos não ouvem, que tendo olhos não veem. Nós não conseguimos fazer a leitura da vida. Nós não conseguimos, ao invés de desesperançar, ao invés de perder a crença no ser humano, a gente poderia fazer uma pergunta fundamental. O que Deus está querendo me ensinar com isso? Porque o câncer, o desemprego, o assalto, o incêndio, o desastre climático, a guerra, tudo isso Deus aproveita para ensinar. Deus está ensinando a gente, quando a gente briga com a vida, a gente desconecta. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase linda que fala assim, a questão da vida nunca esteve entre você e o outro. A questão da vida sempre esteve entre você e Deus. Meu objetivo em cada dia não precisa ser uma vitória sobre o meu vizinho de condomínio, que às vezes a gente fica contra o colega de trabalho, contra a pessoa de uma ideologia diferente que a sua na rede social. Parece que a grande vitória da vida é você conseguir dar uma lambada em quem pensa diferente de você. A questão da vida nunca esteve entre você e o outro. A questão da vida, a felicidade de cada dia, é você chegar no final do dia e falar assim, eu estou bem com a minha consciência. A consciência é o Deus dentro de você. Essa religação com Deus é a coisa mais urgente que a gente precisa fazer. Essa é a grande vitória. Esse é o grande ato religioso.